E aí criou o evento Cria o Impossível. Então, a gente, quem tá aí na 98 e no nosso YouTube, tá chegando vários superchats aqui. Já chegou uma da Maíra Santos, chegou o do Rogério Carlos. É o seguinte, na hora que a gente chegar no final da nossa live aqui, do nosso, na Rede 98, a gente vai ler os superchats e tudo. Então vamos combinar assim, que no final a gente vai poder falar um pouco mais sobre esses superchats. E se você tiver alguma pergunta, mande sua pergunta no chat do Bora Podcast no YouTube, beleza? Nessa reta final aqui na rede, eu queria falar do evento, que é o Crie o Impossível, que é o que a gente meio que já começou a falar. Mas o que é esse evento? Como que foi idealizado? E teve um agora em junho? Teve um em junho. Então fala um pouco do que é o Crie o Impossível, assim. A vida toda que a gente fez em escolas públicas foi ensinar os alunos a eles serem os autores da mudança que eles sonhavam para as escolas e as comunidades deles. Então, o que embaixadores fazem a gente ajuda o aluno a identificar o maior problema da escola dele, em vez dele pensar quem pode ajudar ele, como que ele desenha um projeto para resolver aquele problema e executa, porque a ideia é que a gente consiga, de fato, fazer um programa que, na prática, os alunos vejam que eles podem ver essa mudança que eles querem ver no mundo. Porque se você consegue transformar a biblioteca da sua escola, você consegue transformar um pouquinho da sua comunidade, você consegue ver que você pode mudar um pouquinho da sua vida. É lógico que se oportunizado, né? E a gente vem para isso. E quando a gente estava no ensino médio, a realidade da escola pública já era muito desafiadora. Muitas vezes você está ali desanimado, sem perspectiva. Só que isso ao longo dos anos foi piorando. Cada vez mais o ensino médio ele né, a cicatriz da educação pública brasileira. E isso foi piorando porque você chega no ensino médio, às vezes você não acredita que você tem possibilidade de passar numa federal ou de ganhar uma bolsa, você já tem uma defasagem escolar, você não vê como que você pode começar a trabalhar, gerar grana, isso vai dando uma insatisfação, um desânimo muito grande. E a gente vendo essa realidade que os alunos estavam parando de sonhar, o Crie o Impossível surgiu nesse sentido, para trazer referência, exemplo positivo. O Crie o Impossível foi batizado com esse nome pelo Zé Felipe, que é o fundador da Vals, um grande empreendedor, né? Hoje tem Carrep, várias outras marcas, porque no momento que ele vende a Vals para a Ambev, ele fala, cara, estão me chamando muito para falar de empreendedorismo. Ele entrou na época numa das 10 palestras mais cotadas do país. E ele falou, mas quando eu vejo o público, todo mundo que eu falo já teve oportunidade, foi privilegiado, eu estou pregando para convertido. Eu queria muito levar essa pauta para aluno de escola pública, para quem não chega nisso. E a gente juntou um grupo, inclusive tem o Bruno Carneiro, que é daqui da 98, ele é um dos membros lá do grupo fundador do Crie o Impossível. Eu não sabia disso, não. Sabendo agora. Pois é, até mandei uma foto quando eu cheguei aqui. Ele foi e é um grande mentor meu, assim, nessa jornada. 98 super abraçou o Crie desde o início, na época que era só um sonho, né? Porque hoje o Crie tá grande, mas é muito difícil acreditar em sonho invisível. Tipo, que loucura. Vamos fazer. O Crie o Impossível nasceu com o objetivo de ser a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública, para que ele pudesse ver empreendedores, ativistas, executivos, assim como ele vê o Neymar, o Messi. Então, nasceu em estádios de futebol para ser a aula mais legal da vida desse aluno. Nasce aqui no Mineirão, em BH, e na época a gente só queria, entre aspas, fazer a aula mais inspiradora da vida dele, porque a gente viu, quando a gente acompanha a educação, a gente vê que existe um déficit enorme de matemática, de português, de aprendizado, de várias matérias, mas tem um déficit que pouca gente fala, que é o de sonhar mesmo. Não adianta ter reforço escolar, programas de melhoria, se o aluno já chega ali, né, muito desanimado. Então, o Crie o Impossível veio muito para a gente poder despertar o sonho desses jovens, fazer acreditar. Nasceu numa versão aqui no Mineirão e acabou virando a maior sala de aula aberta da América Latina,
para esse público, que são os alunos de escolas públicas. Então, esse ano, por exemplo, o Crime Impossível passou a rodar o país, né? Mas a gente escolhe um estádio como cidade-sede, mas ele é transmitido ao vivo simultaneamente em escolas do país todo. Então, hoje, a última edição transmitiu simultaneamente o Crime Impossível em escolas para mais de 200 mil alunos brasileiros que assistiram esse evento ao vivo, que a gente traz pessoas que vieram de escolas públicas para elas, o lema do Criar a Palavra Convence, o exemplo arrasta, para elas, através dos seus exemplos, mostrarem que é possível. Eu sempre cito ela, que eu gosto muito dessa frase dela, que resume muito, muito o espírito do Crime Impossível, e foi uma das speakers do evento, uma das palestrantes do evento, que é a Lisiane Lemos. Ela é uma executiva negra, que hoje está no Google, já passou pela Microsoft, e ela alcançou lugares primeiro que muita gente, ela sabe o peso disso, quanto faltou referências e como foi difícil escalar essa montanha. Ela fala uma coisa que é muito forte, que é assim: a gente não sonha com aquilo que a gente não vê. Se você não vê alguém dos seus virando executivo, empreendedor, pessoa de sucesso, entre aspas, porque pessoa de sucesso, conceito pode variar, mas ativista, alguém conseguiu realizar o sonho, médico, cientista. A gente levou hoje a Jaqueline Góes, que é uma cientista negra que sequenciou o DNA do Covid no Brasil. Se você não vê aquilo, se você não enxergar, você não vai acreditar que é possível. Então, o Crime Impossível veio muito para que pudesse trazer referências para os alunos se verem naqueles exemplos. O Emicida, quando falou no Crime Impossível, ele falou, né? Você é o único representante do seu sonho na Terra, então vai lá, faz acontecer. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que só falar para o aluno vai lá, faz acontecer, não adianta, porque a gente está num país que as oportunidades são muito desiguais. Então, o que embaixadores faz é essa aula no estádio de futebol, que é transmitida em escolas públicas do país todo. E na sequência, o aluno entra para a jornada Empower, que é uma jornada que tem alunos do Brasil todo, eles têm que criar projetos para transformar suas escolas e comunidades. E quando eles comprovam que eles colocaram a mão na massa para resolver um problema da escola ou da comunidade deles, a gente reconhece eles com bolsa integral para faculdade, intercâmbio para o exterior, curso de inglês, milhares de oportunidades para que ele possa continuar voando cada vez mais alto. Então, por um lado, ali na ponta, a gente inspira, mostra que é possível, mas na continuidade a gente oportuniza para que esse possível seja de fato possível e não só um sonho, porque a gente sabe que na realidade do nosso país não adianta só falar, vai lá, faz acontecer. A gente precisa abrir, formar e mostrar estradas e ajudar esse aluno nessa estrada para ele alcançar as oportunidades. Isso é muito doido, porque aquilo que você falou no início, você tem um exemplo. É legal, bonito, é interessante contar histórias, igual a gente falou assim, de sucesso de pessoas que realizaram os seus sonhos ou que correram atrás. É muito bonito, mas você também oportunizar essa possibilidade é tão importante quanto, né? Assim, para não ficar só no campo das ideias ou no campo dos sonhos e do imaginário, né? Exato. Cara, e vocês têm eu não te pedi isso de número de cabeça, você tem quantos jovens já foram impactados, ou vocês acompanham esses jovens, tem um feedback positivo dessa turma, já tem alguns anos, como é que tá esse cenário? Assim? Temos um feedback, inclusive, as histórias dos alunos que conseguem impactar de forma relevante suas comunidades, suas escolas depois do Crime Impossível. Depois eles voltam no ano seguinte, na próxima edição do Crime Impossível, e eles se tornam palestrantes junto com os famosos, né? Então, esse ano lá no Crime Impossível, a gente tinha a Bianca Boca Rosa, a gente tinha o Tinga, que é um super empreendedor, ele é jogador também, o povo conhece ele mais pelo futebol, mas ele é um super empreendedor. A gente tinha o Gustavo Tubarão, uma galera que todo mundo conhece, mas junto tinha os nossos alunos, por exemplo, o Rian, do interior do Maranhão, Timon, que criou um projeto para transformar a escola dele, a comunidade dele, contando lá a história dele. Então, inclusive, depois, no ano seguinte, esses alunos viram a inspiração para que sejam
heróis possíveis para os nossos alunos. Até então, o CRIO Impossível já chegou em mais de 200 mil alunos do país inteiro. E a gente começou aqui em BH fazendo uma escola com 40 por vez, né? Vocês começaram na praça. Só. E a gente, e é muito legal, porque a gente tem aluno, assim, do interiorzão da Bahia, do Maranhão, do Acre, do Rio Grande do Sul, do país inteiro. Então, pra gente é um pouco inacreditável mesmo, porque a gente fazia aqui escola municipal por escola municipal em BH. A gente não é uma ONG de educação de filantropos ricos que fundaram. A gente é uma ONG fundada por meninos de escolas públicas daqui de BH, que a gente tinha um sonho de que outras pessoas, né, tivessem oportunidades como a gente não teve, depois a gente teve, e a gente conseguiu juntar empreendedores, diretores, governos, uma galera em torno desse sonho. Cara, que exemplo. E eu tenho certeza que vocês não, lá no dia na praça, que ia nas escolas municipais, eu acho que vocês nunca tinham imaginado que ia alcançar pessoas do país inteiro, cara. Não, primeiro que a gente era um coletivo, não era formalizado, a gente não ia imaginar nem que ia virar uma organização, não era pretensão a gente trabalhar com isso. A gente não sabia o que era empreendedorismo social, o que era nada disso. A gente foi fazendo uma escola por vez, era uma coisa que a gente fazia aos finais de semana, porque durante a semana a gente estava no corre lá de trabalhar, estudar, porque realmente a gente queria que outros alunos tivessem mais oportunidades. E aí o trem foi crescendo, ficou muito maior que a gente podia sonhar e supor. Esse ano, a gente tem uma rede, né, de embaixadores, que inclusive o Bruno Carneiro, que eu citei aqui, é um dos embaixadores. A gente levou, lá foi sediado no Beira Rio, né, em Porto Alegre esse ano, e transmitido para o Brasil inteiro. A gente conseguiu levar quase 100 CEOs brasileiros para assistir o CRIO Impossível lá, para eles entenderem o que é e se engajar. Então foi desde o CEO da Fórmula 1 até a diretora da ArcelorMittal, o vice-presidente da MRV. E aí na hora que a gente foi falar no final para agradecer o apoio da galera, a gente falou, cara, a gente finge costume, porque pra gente, tipo assim, a gente falou, que legal e tal, mas não é normal, a gente não esperava alcançar o impacto, os espaços e conseguir juntar tanta gente, sejam os executivos da iniciativa privada, os empreendedores, as organizações, as ONGs, o Sebrae, que é nosso hoje maior parceiro, em torno de um objetivo que surgiu ali na praça. 10 jovens de 18 anos, quebrados, fudidos, sem grana nem para passagem de ônibus, pensando como que a gente podia multiplicar, né? Hoje, grandes ONGs brasileiras são, né? Instituto Ayrton Senna, fundado pela família Senna, Fundação Lehman, formada pelo... Então é muito difícil você ter um trabalho de alto impacto começando de onde a gente começou. Então, de fato, hoje a gente está numa fase de fingir costume, mas a gente fala, cara, como assim a gente tem aluno em todos os estados brasileiros, sabe? Mas você sabe o que é isso? A educação no Brasil, a galera, o político brasileiro, o governo brasileiro, não olha para a educação, porque a educação é a longo prazo. Exato. Os caras querem resultado para daqui 2 anos, porque daqui 2 anos e daqui 2 anos é de 2 em 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e meio. Então, a educação de 1 ano, 1 ano e meio, você não vai mudar a educação de um país do tamanho do nosso. Então, por isso que a galera não tá nem aí, não liga para isso. E aí surge pessoas como vocês que são que idealizam um projeto e tem um sentimento do jeito que você me conta a história, que você conta numa paixão que é só quem ama mesmo o negócio, assim. E é a longo prazo, sacou? É a longo prazo e vocês não estão nem na metade do caminho. Então, nem assim, no início. Então, assim, por isso é que dá certo. Por isso que pessoas como o Bruno e todos os empresários que você citou aí, e até quem você ainda não citou, eu tenho certeza que deve ter gente que ajuda, que também nem aparece, que dá certo, sacou? Tem que ser essas pessoas que não estão ali pelo lucro da grana, não estão ali para pegar um voto e tal. Por isso é que dá certo, cara. Muito doido. E essa coisa dos políticos não pensarem a longo prazo, na verdade, nós, seres humanos, temos dificuldade de pensar a longo prazo. Eu, por exemplo, eu sei os benefícios do exercício físico a longo prazo para velhice,
morro de preguiça. Eu sei que é péssimo tomar refrigerante, também, estou aqui tomando. Então, nós, enquanto humanos, temos dificuldade de pensar os problemas a longo prazo. Como que eu fui aprendendo isso na prática, assim? Eu, trabalhando com impacto social, eu vi que quando surge uma grande tragédia, por exemplo, a gente atuou via Nação lá. Nação foi fundado pela Carol Antunes, e eu e a Gabi ajudamos a fundar lá também. A Carol é uma pessoa que super vale trazer aqui, inclusive. A gente atuou lá a gente que eu falo, eles estão atuando até hoje, né? Mas quando eu estava mais envolvida lá no início da tragédia de Brumadinho, quando rompeu a barragem. É impressionante como em 48 horas as pessoas ficam profundamente engajadas. E depois elas se dissipam, somem. Então, a tragédia não parou de acontecer. O Nação, a Carol Antunes, a galera lá, tá até hoje trabalhando com a comunidade. Mas as pessoas, elas se mobilizam rapidamente. Deu Covid, crise de fome. A gente fez um projeto, vários empreendedores sociais, lideranças aqui de BH, a 98, inclusive, super apoiou, que chamava Unindo Forças. Foi muito grande o engajamento. Por quê? Isso nos traz senso de urgência. Quando você vê, a barragem rompeu, as pessoas estão com a geladeira vazia. Você, enquanto ser humano, se engaja. Por outro lado, eu que trabalho com educação há muitos anos, eu falo, não é muito difícil engajar as pessoas com educação, porque a gente não vê o resultado. Se você faz uma ação de voluntariado e você vai lá e doa a comida, que é muito importante, não estou, lógico, comparando, mas você vê a pessoa recebendo a comida e que estava com a geladeira vazia, agora com comida na geladeira. Se você atua num projeto de educação, você não vai ver o resultado nem daqui 1 ano, nem 2, nem 5, nem... Você pode morrer sem ver, porque a pessoa, às vezes, se desenvolveu, né? Foi no longo prazo. Então, educação é uma coisa que a gente tem que confiar no processo. E a gente, enquanto ser humano, a gente tem, quando vai atuar em causa social, a ânsia de ver aquilo acontecendo, dando resultado, e nossa, eu fiz e valeu a pena, olha aí o resultado. É um desenvolvimento humano, né? Isso é muito